Bom dia, meninos, tudo bem, queridos? Hoje nós vamos estar aqui trabalhando alguns conteúdos de história. Vocês estão olhando só aí uma foto de um desenho representando a professora, mas estarão aqui ouvindo a minha voz atentamente, tá? Então fique atento às explicações que a gente vai estar trabalhando hoje. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês. A gente vai continuar falando sobre o Império Bizantino, mas nós estamos assim dando continuidade, fechando esse capítulo 10, e o assunto ele começa lá na página 22 do livro de vocês, né, dando continuidade a essa segunda parte do assunto. E aí a gente vai falar sobre a cultura, né? A cultura no que se refere aos hábitos, aos costumes, às tradições dentro desse império, né, que é também chamado de Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, tá? Bora lá. Antes da gente falar, assim, da questão da mistura cultural, né, que eu também vou trabalhar com vocês algumas outras imagens, a gente vai falar sobre a arquitetura, que está dentro da arte, e também a própria arte em si do que esses povos produziam. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens interessantes da arquitetura bizantina, que está aqui do lado esquerdo do vídeo de vocês, e do lado direito nós temos a arquitetura românica, que seria aí a arquitetura do Império Romano Ocidental, para a gente fazer essa comparação. Na arquitetura bizantina, né, a gente vê uma mistura um pouco diferente da arquitetura românica. Os bizantinos, ou o Império Romano Oriental, eles receberam influência de muitos povos, devido à localização geográfica que estava o Império Oriental. E nessa arte, que é uma catedral, né, vocês estão vendo dois tipos de catedrais, né, dois tipos de igrejas. A românica, você vê ali um formato de uma cruz na parte de cima, né, que é o corredor e as áreas laterais. Já a arquitetura bizantina, você vê mais uma forma retangular do espaço construído. A imagem da arquitetura bizantina, você vê a parte de dentro, no sentido de que existiam muitas janelas, e os vitrais, que era o uso dos vidros coloridos para trazer a iluminação interna. Quando você olha a arquitetura românica, você vê uma área longa construída, mas a parte interna ela é mais escura porque as janelas são menores e a quantidade também. Você vê as torres da arte bizantina, são torres que são chamadas de abóboda ou abobadas, que são partes assim como se fossem arredondadas, e ali também tinham muitas áreas de janelas com vidros, trazendo a iluminação para o interior da catedral. Então, essa arte bizantina, ela tem influência de povos estrangeiros, da região, por exemplo, do Oriente, mais ali das proximidades dos árabes, da região também da Grécia, pela sua localização próxima à Grécia, mas também tem uma diferença com a cultura românica do lado ocidental, né? Vocês podem observar as duas imagens justamente para estarem aí fazendo a comparação de uma catedral para a outra, né? Uma imagem criada no computador, e no livro de vocês, lá na página 23, ele está se referindo a, por exemplo, a uma catedral que estava na capital Constantinopla, que era Santa Sofia, uma das catedrais mais imponentes construídas durante aquele período do Império e que até hoje está preservada de acordo com a imagem que vocês estão vendo no livro. Vamos continuar. O outro tipo de influência
da cultura bizantina são os mosaicos, uma arte que estava em vários lugares da cidade de Constantinopla e no próprio território do Império, formando ali as outras províncias. Geralmente esses mosaicos eles são pequenos pedaços feitos com pedras coloridas que formam as imagens, e vocês estão observando aí, por exemplo, a imagem de Jesus e sua mãe Maria, e na outra imagem à direita o próprio Jesus já adulto no seu ministério lá pregando o evangelho. E tanto uma imagem quanto a outra, ela está associada à religiosidade, a questão do Jesus santo, Maria santa, e geralmente essas imagens estavam ou dentro ou fora das catedrais. Mas os mosaicos iam além das imagens religiosas, eles também eram utilizados em jardins, em residências, fazendo uma harmonia de vários tipos de imagens associadas à devoção a Jesus, aos santos, mas também à própria imagem dos imperadores, que também eram destacados ali como uma figura importante em várias áreas urbanas daquele império grandioso que foi o Império Bizantino, tá bom? Então o mosaico ele era um recorte de pedras coloridas encaixadas que formavam ali uma imagem, e aí eu coloquei duas representações para vocês, tá? Quando a gente segue no mesmo livro de vocês, na página 23, a gente já vai estar falando de uma cultura muito importante que ficou preservado dentro do Império do Oriente, mas também se espalhou mais tarde para outros lugares do mundo, que foram as leis romanas, organizadas pelo um grande imperador que viveu nessa época, que foi o imperador Justiniano. O Justiniano, como nós já vimos na aula passada, ele foi casado com a imperatriz Teodora, né? Ele governou por anos, ele foi um bom imperador, ele usou várias estratégias para manter o império grandioso, ele desejou também unificar os dois impérios, não conseguiu, passou por momentos de dificuldade, por exemplo, como a revolta de Nique, onde a população se manifestou contra o governo dele, mas aqui eu estou colocando para vocês uma colaboração do governo do Justiniano muito importante, que foi a criação de um código de leis que é chamado de Corpus Juris Civilis, que significa corpo do direito civil. Então, esse conjunto de leis, ele foi organizado em vários livros que eu digo, estava dentro de um conjunto, mas eram livros separados. E esses livros, eles tinham leis que se misturavam e se completavam. Leis que estavam relacionadas, por exemplo, ao governo do imperador, tanto o Justiniano como os imperadores que vieram depois dele. Tinham leis de processo, de como as pessoas deveriam proceder, os civis, os cidadãos que viviam ali dentro daquela região. Há leis penais, quais eram os direitos, os deveres e como deveriam ser punidos ou absorvidos as pessoas de acordo com atos, né, de crimes que essa pessoa faria. E tinha também a lei para preparar pessoas que iriam vivenciar ali a política, como se fossem juízes, né, cônsules, governantes, prefeitos e o futuro imperador. Então, eu só citei algumas observações para vocês, né, falando de uma forma geral. Mas só um exemplo disso é que esse corpo de direito civil criado, desenvolvido durante o governo do Justiniano e depois acrescentado outros imperadores, ele, por exemplo, influenciou muito o nosso Código Civil Jurídico, ou seja, o nosso código penal, por exemplo, das leis, da questão da criminalidade aqui no Brasil. Então, quando você estuda
um exemplo de um costume ligado a leis romanas, e você olhar uma lei brasileira, você vai ver semelhanças, porque esse código, esse conjunto de leis, dessas várias leis, chegaram até nós através dos portugueses, e quando foi criadas as leis brasileiras, teve a influência dessas leis criadas há muito tempo atrás, durante o governo do imperador Justiniano, tá bom? Isso aí. Aí tem um material para vocês fazerem, na página 23, vocês têm que pegar o material de apoio de vocês e responder 3 questões, letra A, B e C. Aí o material tá aí no livro, né, para vocês fazerem. Eu coloquei uma imagem aqui que se refere à geografia do Império Bizantino, né, que essa parte que tá de laranja aí para vocês olharem, justamente porque a gente já falou sobre isso, mas eu queria chamar a atenção de novo sobre essa questão. Porque o livro de vocês, a página 22, 23 e até onde a gente vai estudar, ele fala justamente sobre essa mistura cultural, tanto na arte, na arquitetura, nas leis e tantas outras informações sobre o Império Bizantino. É justamente para vocês observarem, porque Constantinopla, ela era chamada de entreposto, ou seja, era uma cidade que estava numa divisão entre o Ocidente e o Oriente. Então, muitas mercadorias, muitas pessoas precisavam entrar na cidade para sair do Mar Negro, por exemplo, para entrar no Golfo, né, naquela região ali do Estreito de Bósforo e da região do Mar de Mármara, que a gente já falou sobre isso. Então, essa cidade, como a capital, ela recebe uma influência muito grande de vários povos, né? Que aqui no livro de vocês falam, por exemplo, turcos, russos, nômados, egípcios, germanos, eslavos, latinos, gregos. Então, era uma mistura de pessoas vivendo ali, muito atraídos pelo comércio das riquezas, das especiarias, do ouro, dos tecidos, dos perfumes, que eu também já falei. Mas eu trouxe essa imagem para a gente fazer uma revisão, para vocês entenderem por que Constantinopla, sendo a capital do Império Bizantino, era uma cidade de grande influência cultural, ou seja, recebia muitas pessoas com culturas diferentes em várias áreas. A língua, a escrita, a religião, o modo de se vestir, a comida e muitos mais, tá bom? Só para a gente estar associando aí o que a gente já estudou. Lá na página 24, nós temos uma interpretação de texto que vocês precisam estar respondendo, né? No sentido da religiosidade. Então, o imperador, como eu já falei, ele era visto, ele construiu, não só o Justiniano, mas outros imperadores, construiu aquela imagem de um ser divino. E lá na página 24 vai falar um pouco sobre os hábitos da igreja dentro do Império Bizantino, e é preciso você lembrar que no ano de 1054 houve uma divisão, que é chamado de cisma. A palavra cisma significa corte. Então, houve um corte na Igreja Católica nesse ano de 1054. E foram criadas 2 igrejas. A Igreja Ortodoxa, que é chamada de Igreja Ortodoxa Oriental, e a Igreja Católica Romana. Então, a romana ficaria do lado ocidental e a ortodoxa do lado oriental. Então, dentro do Império Bizantino, a Igreja Católica é a Igreja Ortodoxa, tá? E dentro desses hábitos, que está lá na página 24, tem um texto falando de como o imperador ele era visto e que as pessoas queriam que todos respeitassem o imperador como um representante de Deus na Terra. E quem não seguisse a Trindade, que é aí a adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não seguisse essas regras da religião, era uma pessoa que era considerada herege.
e ela poderia sofrer retaliações. O texto fala, se você ler, tem 3 perguntas para você responder. E seguindo a página 24, vai falar dos hábitos, dos costumes que existiam naquela época dentro das práticas religiosas da Igreja Ortodoxa. E eu coloquei aqui para vocês o exemplo do casamento, que também está no livro, do batismo e do funeral. Até coloquei uma imagem aí representativa. Não é que todas as cerimônias do casamento aconteceu igual a essa, mas aqui tem uma representação. A forma da roupa, né, que necessariamente as mulheres não casavam com aquele grande vestido de noiva, mas tinha aí a representação de uma coroa de ramos, né, de oliveira ou de videira, né, que é a uva, e ali aquele exemplo da bebida, do vinho, compartilhado pelo sacerdote que está fazendo a cerimônia, e o casal que está se unindo, consumindo uma bebida juntos, que era o vinho. E tinha ali todo um ritual da leitura da Bíblia, né, e também o juramento, né, e o uso desses ramos representando ali a figura da natureza divina de Deus e tanto mais. O batismo tinha um costume onde a criança deveria ser batizada, banhada na água da pia batismal 3 vezes. Ali era escolhido o nome daquela criança e depois ela era apresentada aos patriarcas, que eram os homens mais velhos daquela cidade, daquele lugar onde aquela criança nasceu. E o funeral, que era uma celebração ou uma despedida aos mortos, tinham 2 partes, onde a primeira, a pessoa morta ficava deitada na cama e os familiares ficavam ali fazendo aquele momento de choro, de sofrimento, de lamento, e depois havia um cortejo de despedida até o cemitério para essa pessoa ser sepultada. E uma outra coisa, outro costume, é que os homens da família passavam a noite vigiando o túmulo, impedindo que os maus espíritos impedisse, né, a alma do morto a chegar ao outro mundo. Então, quando você observa e lê essas informações e outras que você pode pesquisar, os costumes são parecidos, de repente, alguma coisa com os nossos hábitos, né? A criança era batizada, como na Igreja Católica também a criança é batizada. A questão do funeral, do cortejo até chegar ao cemitério, né, que é aquela situação de levar o morto pela rua, no cortejo, e a troca de alianças dos noivos, que também acontecia. Então, são hábitos um pouco parecidos, algumas coisas diferentes, né? E até aí, na página, por exemplo, 25, também fala um pouco mais sobre essa questão do corte da Igreja Católica, que eu já citei para vocês, entre a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, né? No sentido ali de as igrejas se dividem, né? Isso aconteceu no ano de 1054. E uma outra coisa também é que existiam 2 grupos dentro do Império Bizantino, entre aqueles que proibiam o culto às imagens de santos e o grupo que era a favor. Então, tinha um grupo que era a favor e o outro grupo que era contra a adoração de imagens. Inclusive, aconteceu alguns conflitos, né, em relação a isso. Tinha um grupo que representava a figura de Cristo, que diz assim, monofisistas, negavam a Santíssima Trindade, ou seja, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois consideravam que Cristo não tinha uma natureza humana, mas apenas divina. E os iconoclastas, eles desejavam proibir o culto de ícones, que seria a imagem de Cristo e dos santos. Então, dentro desse grande império, existiam muitas discussões relacionadas à figura
de Cristo realmente como foi homem? Não. Foi só santo? Foi os dois? Né? Tinha essa discussão. E a outra, adora os santos? Cultua as imagens? Não cultua as imagens? Então, é outra situação que havia ali os conflitos, discussões, até mesmo brigas, né, com mortes entre esses grupos religiosos, tá? Então, meus amores, o que vocês vão fazer são as atividades da página 24, 22 e 23, tá bom? É necessário fazer e a gente está fechando aqui o nosso assunto sobre o Império Bizantino. Tem também aqui na página 26 mais um textozinho para vocês colocarem. Fechem esse assunto. Eu agradeço a atenção de todos, né? A gente vai estar se encontrando para falar do novo capítulo, que é o capítulo 11. A gente vai falar sobre os povos árabes, tá bom? A gente se encontra. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, pode chamar, pode perguntar, que estarei aqui para ajudar, tá? Tudo bem? Até logo. Bom dia a todos.